Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que nós possamos estar neste momento nos voltando agora para estarmos buscando a presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas casas, onde você estiver. Que nós possamos agora estar unidos neste momento para louvarmos a Deus e para meditarmos na sua palavra. O quão importante é este momento, por mais que não possamos estar reunidos no templo da igreja, mas cada um nas suas casas, cada família, nós estamos conectados espiritualmente nessa tarde. E eu quero compartilhar uma palavra para nós estarmos dando início nesse momento. É uma palavra que ela nos traz esperança. Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos, e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O amor de Deus, Ele está sobre a nossa vida, Ele está sobre os nossos corações. E por mais que possamos viver dias que não são tão agradáveis, dias difíceis, dias de sofrimento, tem sido sofrimento talvez para muitas famílias, para muitas pessoas, toda esta situação que nós estamos vivendo. Mas em Jesus Cristo, nós podemos nos alegrar, nós podemos ter esperança. E nós podemos continuar, perseverar, buscando a Deus cada vez mais a cada dia. Porque com certeza Ele enviará a sua força que vem do alto, que vai nos fortalecer a cada dia, e nós vamos vencer. Os tempos difíceis passam na nossa vida, e se nós permanecermos em Deus, nós vamos sair ainda mais fortalecidos. Eu peço nesse momento que você possa estar junto conosco, orando a Deus. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento, para nós estarmos agora falando com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas. Te agradecemos porque o Teu amor se derrama sobre a nossa vida. Se nós podemos estar neste momento aqui, Senhor, conectados através da internet, mas decididos, determinados agora a buscar a Tua presença. Se nós temos essa oportunidade, é porque o Senhor tem derramado o Seu amor sobre a nossa vida. Se nós estamos de pé hoje, se nós temos saúde, se nós temos o sustento na nossa vida, é porque o Senhor tem derramado o Seu amor sobre nós. E nós te agradecemos, nós nos alegramos nessa tarde, porque sabemos que ainda muito mais há, porque o Senhor é bom, a sua bondade é infinita, a sua misericórdia se renova a cada manhã, e nós te buscamos nessa tarde, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor Jesus, com todo o nosso coração, pois nós reconhecemos que o Senhor é bom. Aleluia. Nós vamos cantar juntos a Ele nessa tarde, dizendo assim: és bom, Senhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Que você possa dizer para Ele onde você estiver: lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti, Senhor. Que a presença de Deus venha inundar a sua casa. Nós queremos cantar para Ele: lindo
Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti, Senhor, o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar, por tudo que tu és, meu Salvador. Você me libertou e me curou. E nós cantamos: tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Sim, ó Deus, o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou, e Ele continua nos curando. O que posso te dar, por tudo que tu és, Senhor Jesus. Você me libertou e me curou, e nós dizemos: tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre, é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Nós podemos ter certeza que o teu amor dura para sempre. Ele é contigo, o teu amor dura para sempre. Em ti podemos confiar, o teu amor dura para sempre, é eterno. O teu amor dura para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Sim, Senhor, teu amor é para sempre.
nós poderíamos oferecer a Ti, Senhor, o nosso coração, a nossa vida. Eu convido você a declarar junto nessa tarde, onde você estiver: o meu coração é o que posso te dar. Nós te damos, Jesus, o meu coração. Eu entrego a Ti, o meu coração é o que posso te dar. Por tudo que és, Senhor, o meu coração eu entrego a Ti, pois Tu és bom, Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em Ti. Sempre Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Nós te bendizemos, ó Deus, porque Teu amor está sobre nós, Teu amor está sobre cada casa onde está chegando esta mensagem, esta canção nessa tarde. Verdadeiramente o Senhor é bom, o Senhor nos transformou, o Senhor tem tratado do nosso coração para quebrar o nosso orgulho. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. Tu és o mais belo, Tu és o mais lindo, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, Senhor Jesus. Ah, Senhor, Tu és aquele que ressuscitou, que vive e reina para sempre. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Vamos dizer isso. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Mais parecidos contigo, Senhor, queremos ser. Meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Jesus,
esse nome. Yeshua, que você possa declarar Yeshua, esse nome, Yeshua, você possa dizer isso. Meu amado é o mais belo. Cante pra Ele. Milhares e milhares, Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Nós declaramos o Teu nome essa tarde, Senhor. Nos mais diferentes lugares, nós declaramos o Teu nome essa tarde.
Nós declaramos que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco, e nós, mesmo em lugares diferentes, mesmo pelas limitações geográficas, unidos numa só voz, nós declaramos o Teu nome, esse nome que é poderoso, esse nome que transforma vidas, esse nome que venceu a morte, esse nome que ressuscitou, que venceu o tempo, e que hoje ainda está sobre todos os outros nomes e sempre estará. Deus querido, que essa tarde nós possamos verdadeiramente agradar a Ti com tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. O Senhor sabe que não há um motivo maior do que agradar a Ti e do que levar a Tua palavra a quem precisa, a quem é sustentado por ela, meu Deus. Fica conosco nesse dia, fala ao nosso coração, ministra as nossas necessidades, e que possamos, acima de qualquer coisa, estar debaixo da Tua vontade. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Todos vocês que nos acompanham nessa transmissão, nosso muito boa tarde, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma feliz Páscoa com a sua família, com as pessoas que você ama. Eu quero lhe convidar nesse dia, a nós vamos ler um texto, que será a nossa referência, e depois vamos dar uma viajada um pouco em alguns capítulos das Escrituras, e eu espero contribuir, sendo um instrumento de Deus para contribuir com a sua vida, para que você possa verdadeiramente estar entendendo tudo aquilo que Deus deseja para você. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, texto de referência para nós nesse dia. Lucas capítulo 24, verso 1 ao 12, que diz o seguinte: Lucas 24, verso 1 ao 12, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se
e voltou admirado com o que acontecera. Muito bem, até aqui está bom a nossa leitura. Todos nós sabemos, hoje é um dia extremamente especial, e eu diria que o mais importante na tradição cristã, embora nós tenhamos também o costume de nós celebrarmos o Natal, o nascimento de Cristo, mas eu entendo que o momento mais importante de todos na tradição cristã é a Páscoa, é esse período da Páscoa. E a Páscoa, você pode ver, entender a origem dela até chegar ao cristianismo. Se você for a Êxodo capítulo 12, nós vamos entender a origem da Páscoa, como se dá a primeira Páscoa, e a partir de então, como que se desencadeia todos os processos até nós chegarmos ao que hoje nós entendemos por celebração da Páscoa. Nesse dia, a proposta que eu tenho para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para aqueles que nos acompanham, que nos dão a honra de estarem conectados conosco, minha proposta não é hoje descrever o que é a Páscoa. Para isso você tem inúmeras mensagens, você pode procurar em ministrações tantas que há pela internet, YouTube, você vai encontrar lá várias ministrações tentando descrever a Páscoa. Eu não tenho essa proposta hoje no meu coração. O que eu queria propor para que nós refletíssemos nesse dia é que nós analisássemos todo o processo, tirássemos ensinamentos desde a quinta-feira, desde o Getsêmani até a consumação, até esse momento, que nós olhássemos, e talvez esse seja um momento extremamente oportuno para isso, não desmerecendo cada episódio que nós temos, todos eles são riquíssimos, mas hoje, nós como igreja, como filhos de Deus, aproveitássemos para tirarmos as lições de todo o processo. O que esse processo, desde a quinta-feira, passando pela sexta-feira, a crucificação, a paixão de Cristo, o sábado do silêncio, até o domingo da ressurreição, que nós poderíamos aprender. Obviamente nós não vamos esgotar todos os ensinamentos, porque o texto é muito rico. Se você for até Lucas capítulo 22 em diante, o texto é extremamente rico, fértil para inúmeros ensinamentos. Mas eu queria destacar para você, meu irmão, que está nesse período agora, onde nós, se não estamos fazendo, deveríamos sim refletir nos processos da vida, tirar algumas lições importantes, para que nós possamos superar esse tempo difícil e, de fato, possamos sair mais fortes deles. Eu acredito que olhar para esse tempo que Jesus viveu, não de uma forma dissociada, talvez seja oportuno para nós aprendermos. E eu começo lá em Lucas capítulo 22, verso 42. A partir daqui, eu não vou ler todos os versículos, ora dou uma referência, ora não, mas
tentar tirar algumas lições aqui, brevemente, com você, meu irmão, com a sua família, para nós entendermos questões importantes. Quando você lê Lucas capítulo 22, verso 42, Jesus está no Getsêmani. Estamos na quinta-feira. Nada aconteceu ainda, não aconteceu a crucificação, não aconteceu muito menos ainda a ressurreição. Existe um caminho para se chegar até a Páscoa. Esse momento dito como a passagem, ou como eu mesmo já ministrei aqui na nossa igreja e falei que Páscoa para mim também é um momento onde renasce a esperança. Mas em Lucas capítulo 22, verso 42, Jesus faz uma declaração que começa a nos revelar aquilo que Ele está vivendo para chegar até a ressurreição. E Ele diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para todo esse advento de Jesus, eu começo a aprender algumas coisas que eu vou precisar viver na minha vida. E a começar de saber que na vida haverá momentos que, para cumprir uma missão, teremos que fazer aquilo que não está na nossa vontade. Se nós olharmos para aquilo que Jesus está falando aqui, lembre-se, estamos na quinta-feira. Nós vemos alguém que, por mais que fosse Deus, mas na condição encarnada de homem, em carne, estava com os seus receios acerca do que estava por vir. E ele expressa, abre o seu coração para Deus e diz: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Olhar para toda essa história de Jesus, para todo esse tempo que ele, essa jornada que, embora se dê em 3 dias, 3 para 4 dias, pareça curta, ela nos ensina que na vida, se nós quisermos alcançar a realização daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entender que na caminhada nós vamos precisar encarar momentos que nós não desejaríamos estar neles. Jesus me ensina que o caminho daquele que vence, o caminho daquele que vai adiante, querido, não seja ingênuo, não seja. Eu oro nesse dia e peço para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que venhamos a entender. A vida, às vezes, prepara momentos para nós, que se pudéssemos, não estaríamos neles, mas eles são necessários. Eu acho que se Jesus pudesse escolher aquele momento do Getsêmani, e sabendo do que havia pela frente, se ele pudesse escolher, ele não teria permanecido lá. Mas um filho de Deus, e o Filho de Deus, entendia que prosseguir, ir adiante numa missão, é você superar até mesmo as suas vontades. Todas as pessoas que vencem,
Jesus deixa um ensinamento para nós. Para você hoje que está enfrentando uma dificuldade, você hoje que está sem algumas explicações, porque nem sempre vivemos momentos onde temos as explicações para aquele momento. Nós devemos apenas superá-lo. E Jesus nos mostra, desde Getsêmani, que é preciso às vezes ir além da nossa vontade. Depois, passando mais adiante, em Lucas capítulo 22, versos 54 a 62, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas você pode depois ler na sua Bíblia, anotar e ler depois na sua Bíblia. Há um personagem que no meio do caminho era muito íntimo de Jesus. Ele entra, ele meio que protagoniza uma cena ali. Esse personagem era Pedro. E Jesus então vai esclarecer para Pedro tudo que havia de acontecer. E Pedro diz para ele: olha, Senhor, eu não vou te abandonar, estarei junto. E eu acredito que Pedro tinha falado da sinceridade do coração dele. Pedro não tinha sido hipócrita. Pedro acreditava que ele poderia estar com Jesus em tudo que estava por vir. Talvez porque ele não tivesse consciência do que estava por vir. Mas Jesus diz para ele: olha, Pedro, somente essa noite você vai me negar 3 vezes. E você já conhece esse episódio. O que talvez às vezes a gente não pensa é que há momentos da nossa vida que, além de nós estarmos sujeitos a condições não desejáveis, nós precisamos entender que as pessoas, por mais que elas nos amem, há desafios que teremos que enfrentar sozinhos. Talvez você está vivendo um tempo hoje, você que me ouve agora, você tem se sentido só. Você está sozinho, você olha para os lados e você tem ficado isolado, você tem ficado numa condição desfavorável, e você diz: por que as pessoas me abandonaram? Elas não me amam mais, elas não me querem bem. No caminho do crescimento, no caminho de crescer na vida e alcançar e vencer uma missão e chegar a uma condição relevante, não se iluda, porque nós em algum momento nós teremos que encarar os desafios de uma forma solitária. E Jesus tinha consciência disso. Tanto é que depois Pedro ainda não sabia dessa questão. Pedro ainda não tinha noção, porque Pedro era imaturo. Porque Pedro estava recém começando a sua experiência, a sua jornada de fé. E quando nós estamos começando a nossa jornada de fé, há questões que fogem ao nosso entendimento. Mas Jesus, e eu creio que ele inspira, o próprio Jesus inspira o escritor, inspira Lucas e todos os outros que escreveram sobre isso, sobre esse momento, para nos dar informações importantes para que nós venhamos a entender a vida, meus irmãos. Na vida, não é que as pessoas não nos amem, não é que elas não queiram estar conosco. O próprio Deus permite momentos onde nós temos que enfrentar de uma maneira solitária. Por isso, não fique olhando para os lados e às vezes até com sentimentos contrários às pessoas, e dizendo: será que ele não me ama?
E eu falo por experiência própria. Às vezes momentos difíceis que eu, a minha família enfrentamos, pessoas se afastaram. E se afastaram porque aquele momento nós precisaríamos superá-lo. Fazia parte da nossa missão. É o processo da quinta-feira até o domingo da ressurreição. E a nossa tendência é olhar: por que você está me abandonando? Por que você me deixou? É você, sou eu, que precisamos cruzar até chegarmos ao domingo. Não quer dizer que Pedro não amasse Jesus. Quer sim dizer que aquele momento era um momento que só Jesus poderia viver, porque era a missão dele. Passamos para Lucas capítulo 23. E Lucas capítulo 23 já estamos no ato da crucificação. No julgamento e o ato da crucificação. Estamos na sexta-feira da paixão. E na verdade, se você ler todo o capítulo 3, o capítulo 23 de Lucas, você vai encontrar ali inúmeras lições, inúmeras. Mas eu queria uma que resumisse tudo, o todo, de alguém que sai de uma condição, precisa cumprir uma missão e precisa necessariamente passar pelo processo da cruz. E aí, olhando para todos os diálogos que estão ali inseridos, eu percebo algo. No caminho de alguém que vai alcançar o domingo da Páscoa, você vai precisar estar disposto a superar a injustiça humana. E superar a injustiça humana, eu não estou dizendo com isso que você vai ter que naquele momento fazer justiça, porque nem sempre a vida é justa, nem sempre nós olharemos para as circunstâncias e encontraremos justiça. Eu gosto muito de um exemplo. Gosto não do exemplo, não é bem isso, não é que eu goste, eu uso bastante um exemplo. Imagine uma mãe que perde um filho. O que seria o justo para uma mãe que perde um filho? O que seria o justo, que seria justiça para uma mãe que perde um filho? Vamos imaginar um filho assassinado. O que seria a justiça? A justiça, no meu ponto de vista, seria essa mãe ter o filho de volta. Isso seria a justiça. Esse exemplo serve para nos mostrar que às vezes nós não temos justiça, nós temos punição. O máximo que pode se chegar é essa mãe ter então o criminoso, o homicida ser julgado. Então essa pessoa ela cumpre uma pena, mas isso não é justiça, isso é punição por um erro. A justiça para uma mãe que perde um filho era ter o seu filho de volta. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre a vida, olhando para esse exemplo, nem sempre o nosso clamor de justiça terá de fato a consolidação da justiça.
E aí cabe àquele que foi injustiçado superar a injustiça, não ter a justiça, superar aquilo. Quando você olha para Jesus na cruz, você vê injustiça, e você não vê Jesus sendo tirado da cruz em vida. Você vê Jesus enfrentando a morte, superando a injustiça que ele viveu na cruz e vencendo a morte mais adiante. Então, quando eu olho para a trajetória de Jesus, eu percebo eu percebo um ensinamento de que se nós quisermos na vida superar os desafios, nem sempre você vai poder ficar esperando a justiça acontecer, você vai precisar superar ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje pode ser a oportunidade que Deus está usando para entrar dentro da sua casa e fazer você superar uma injustiça que você há anos fica esperando que se faça justiça. Talvez Deus escolheu esse dia para dizer para você, família, que não adianta mais você ficar olhando para o passado e dizendo: olha, um dia eu fui injustiçado, olha, um dia eu vi alguém me prejudicou, e tentar ficar buscando explicações e reverter algo que já passou, que não volta mais, mas que na verdade poderia lhe fazer mais forte, fazer com que você viva melhor, fazer com que você chegue até a Páscoa. Há pessoas que aprenderam sim a superar a quinta-feira, superar, entender que na quinta-feira você viveu um episódio que você teve que enfrentar sozinho, e que não pode fugir, mas você ainda está na sexta, você ainda vive a sexta, tentando buscar justiça, tentando olhar para a vida e dizer: por que eu estou nessa cruz? Você olha para Jesus e você vê Jesus em silêncio, uma manifestação dele, uma com o Pai e outra com as pessoas. Jesus diz: perdoa-lhes, Deus, eles não sabem o que fazem. Porque Jesus sabia que o que ele estava vivendo era maior do que aquelas pessoas estavam manifestando. Havia algo maior a se realizar para frente. Quando a gente sabe o algo maior que nós temos para viver para frente, a gente supera as injustiças de hoje. Quando a gente não tem noção do domingo de Páscoa, nós olhamos para a sexta-feira da paixão e ficamos perdidos nos nossos pensamentos, tentando achar justificativas por estarmos crucificados, se é que você me permite a analogia. Eu quero lhe convidar a você superar a sexta-feira da paixão. Então, percebam que chegar ao domingo, olhar só para... Eu não vou nem me referir, meus irmãos, a questão comercial. Acho que isso é pequeno demais para nós tratarmos hoje. Pensar no que a Páscoa representa para além da questão comercial, tentar explicar por que a origem do coelho é pagã e a origem, e ver o verdadeiro significado. No fundo todos sabem o significado da Páscoa, todos sabem que a Páscoa fala da ressurreição de Jesus. O que poucos sabem
É o que o processo da ressurreição de Jesus pode nos ensinar. Deixe a sexta-feira para trás. Deixe de olhar lá para trás. Foi injusto. Foi algo ruim. Mas você precisa olhar para frente, o domingo está aí. Então, as coisas vão se desenrolando. No sábado temos a lição da espera. De entendermos que algumas coisas nós não podemos fazer nada e não devemos fazer. Porque se a gente fizer, a gente estraga. Eu acho que é um grande desafio nosso, como seres humanos, é orientar nossa vida para saber aquilo que nós devemos fazer e aquilo que só Deus pode fazer. O sábado me ensina isso. O sábado me ensina que não é porque eu não estou vendo nada, que de fato nada está acontecendo. Aliás, às vezes as coisas mais profundas que acontecem, elas são invisíveis. O sábado me ensina que às vezes a gente tem que esperar, porque Deus está fazendo, e se a gente faz, a gente estraga. Se nos movemos, estragamos. Aprenda que há um tempo do silêncio. Talvez seu sábado está extenso, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Você precisa entender que a vida não é um eterno sábado. Um dia o domingo chega. Um dia chega domingo. O sábado me ensina sobre colocar tudo no lugar. Deus, Ele está fazendo o que deve ser feito, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não veja. Deus está fazendo o que é necessário. Mas me ensina também que eu não posso me deixar vencer pela ansiedade. Sábado me ensina que às vezes precisamos ficar recolhidos mesmos. E aí chega o domingo. E chegamos nesse episódio agora, o qual nós lemos no início, porque eu li o texto, saí do texto e até então não voltei mais para o texto. Mas eu quero voltar agora. Porque quando chegamos nesse texto aqui, nós vemos a perplexidade de todos, ao saber que Jesus não estava mais no sepulcro. Ao ponto tal de eles imaginarem que era uma loucura tudo aquilo. E aqui eu tenho um ensinamento que não só fortalece a minha conduta de vida, porque isso é importante também. A Bíblia ela nos dá um aparato de ferramentas para você tomar decisões, para você viver melhor, para você tratar melhor com as pessoas, para você compreender tudo que está à sua volta. Mas muito além disso, e esse momento é oportuno, o momento em que os discípulos ficam perplexos, para a gente entender algo que o próprio Jesus, na sua atuação, queria nos mostrar. Jesus nos mostra no domingo de Páscoa que uma vida de fé não está limitada àquilo que a nossa lógica diz que tem que acontecer.
Sabe, eu andei muito tempo, em alguns momentos, até e próprio do processo de maturação da minha fé. Teve uns anos da minha vida em que eu tentava buscar explicação para tudo. Teve uns anos da minha vida em que eu tentei buscar entender a fé, a palavra de Deus, através do que a filosofia poderia me dar de suporte. E foi um tempo em que a minha fé, eu poderia dizer até que ela patinou um pouco. E pela minha experiência, eu queria lhe ajudar hoje a abreviar um processo que talvez você tenha que passar. Porque é inerente à condição humana nós buscarmos compreender as coisas, tentar entender por que disso, por que daquilo. Até o dia que eu me deparei com o argumento de que se Deus coubesse integralmente, na minha cabeça Ele não era Deus, Ele era uma criação minha. E aí eu entendi que não era o fato de Deus não ter coerência, não ter, em alguns momentos, uma cadeia lógica naquilo que Ele faz, mas é entender que Deus não está preso à lógica da vida. Há coisas na sua vida que você não vai conseguir explicar. Há coisas na sua vida que você vai olhar, vai perceber, vai tentar analisar, não vai conseguir. Você olha para Pedro, e Pedro foi tentar lá entender, quando ele percebe, vê o comentário das mulheres, ele vai lá e ele percebe que só está os lençóis lá, e o corpo não está lá. E isso pela lógica é loucura, irmãos. Isso pela lógica, por aquilo que nós temos suporte nas ciências humanas, na filosofia, não vai dar conta para nos explicar esse momento. E é aqui que entra a fé, que transcende aquilo que nós podemos explicar. No caminho de alguém que sai da quinta-feira, passa pela sexta, vai no sábado e chega no domingo, você vai ser treinado pela vida. Você vai aprender a tomar algumas decisões que vão encontrar recursos na sua razão. Mas a razão por si só não nos leva até domingo. Olhar para o domingo é entender que a vida de um filho de Deus está nas mãos de um Deus soberano, de um Deus que extrapola tudo aquilo que nós podemos explicar. A Páscoa, por fim, ela me ensina que eu tenho um Deus de milagres. A Páscoa me ensina que eu tenho um Deus que me faz superar a cruz, que me faz superar a espera do sábado, e que por fim se manifesta com um milagre no domingo. A minha oração nesse dia é que o Espírito Santo entre no seu coração, que o Espírito Santo fale com você, para que você entenda: há sim decisões que eu preciso tomar, há sim posturas que vão me trazer um futuro promissor, ou um desafio desnecessário na vida. Mas há sobre tudo isso um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus de milagres. Eu aprendo com a Páscoa
que há um Deus, que a Páscoa todos os anos me lembra que há um Deus que fez um milagre no seu Filho, de fazê-lo ressuscitar, porque por mais que há grandes mestres da espiritualidade, em todos os tempos, que ensinaram princípios maravilhosos para a vida, mas só teve um mestre que ressuscitou. Só teve um. Há túmulos até hoje de grandes mestres da espiritualidade, mas só um, ao terceiro dia, foram olhar para o túmulo e o corpo dele não estava mais lá. Só um, o meu Senhor e teu Senhor. Eu quero te convidar agora a você se colocar em pé, mas não só se colocar em pé na sua sala, como um movimento do corpo. Eu estou falando para além disso, de se colocar em pé na vida, de se colocar em pé e entender de que Deus, Ele pode realizar o domingo de Páscoa na sua vida, que é muito mais que a gente comer chocolate e engordar. E aqui fica um recado para os irmãos da nossa igreja. Estou aceitando o presente de Páscoa seu, um chocolate, tá bom? Mas agora eu quero lhe dar, ou ser um canal para você receber o maior de todos os presentes da Páscoa. Dizer para você que o Deus que ressuscitou Jesus, o Deus que lá atrás, em Êxodo, cruzou sobre a terra, e todos aqueles que tinham sinais do sangue do Cordeiro nas suas casas, foram livrados da doença, e que nos livra hoje, pela sua graça. Minha oração é que você que está me ouvindo agora, este mal que está assolando a humanidade, ele não cruze e não entre dentro da nossa casa. É a minha oração, eu peço a Deus isso. Mas para além dessa questão, eu peço a Deus, e quero orar com você, com a sua família, para que a Páscoa nos ensine mais uma vez a nos levantarmos e prosseguirmos. Que a quinta é difícil, às vezes estamos sós, suamos gotas de sangue. Que a sexta é difícil, mas na sexta, às vezes as sextas-feiras da nossa vida, que Jesus sempre manda, que Deus sempre manda um Simão Cirineu para te ajudar a carregar a sua cruz. Mas que o melhor de tudo é que chega um domingo e que Deus está conosco e Ele realiza um milagre na nossa vida. Vou pedir para o Marcos cantar uma canção, e eu quero te convidar a fechar os olhos agora, aumentar o volume da sua TV, do seu computador, do seu celular. Não precisa me olhar agora. Eu quero lhe convidar, olhe, feche os seus olhos e enxergue o mundo espiritual. Enxergue tudo que Deus pode fazer hoje na sua vida. Enxergue tudo que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Vença a injustiça, supere ela. Supere, tenha um novo olhar. Olhe para frente. Olhe porque o domingo de Páscoa está chegando na sua casa, e vamos estar recebendo a ressurreição de Deus sobre a nossa vida. Porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Vença o temor. Temor não há. Se levante para a vida. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, diga isso, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. o único que está vivo, que venceu a morte, porque Ele vive. Creia no amanhã. Posso crer no amanhã. Abençoa essa casa, Senhor. Abençoa essa família. Porque Ele vive. Temor não há. Diga isso. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, diga, família, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus querido, que a nossa vida esteja nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo nos conduza, nos abençoe, abençoa essa casa, essa família. Eu tenho certeza que a Páscoa vai chegar neste lar. Ou quem quer que me ouça, seja hoje no domingo de Páscoa, ou quando essa mensagem estiver no YouTube, Pai, abençoa essa vida hoje, que chegue a Páscoa nesta casa, nesta vida, para esta alma, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, amém, amém e amém. Nós não podemos nos abraçar agora, mas você que está aí na sua casa, você pode dar um abraço na sua família e dizer para os seus filhos, dizer para as pessoas que você ama: Jesus vai estabelecer a Páscoa na nossa vida. Diga isso para quem você ama. Jesus nos ensina, meu filho, minha esposa, meu irmão, meu pai. Diz para ele: Jesus nos ensina que o milagre dele, que a Páscoa é o milagre do Pai. Vai muito além dessa sua lógica, vai muito além de um exame, vai muito além de um diagnóstico. A Páscoa extrapolou a lógica. A Páscoa disse que nem a morte pode barrar aquilo que Deus pode fazer. É isso que a Páscoa diz.